Olá, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre mutações gênicas e cromossômicas. Começaremos pelas mutações gênicas. As mutações gênicas, elas ocorrem geralmente nos processos de replicação, transcrição e tradução. A replicação, lembrando que é para formar um outro DNA. A transcrição é para formar um RNA mensageiro e a tradução serve para traduzir aí uma proteína, não é? Então, essas mutações gênicas, elas ocorrem, por exemplo, quando você insere um nucleotídeo, uma base nitrogenada, ou, por exemplo, quando você deleta aí um nucleotídeo, uma base nitrogenada, né? Você tem aí as mutações por substituição, né? Por exemplo, de um nucleotídeo por outro, de uma base nitrogenada por outra base nitrogenada, né? E tem uma classificação aí. Quando você insere uma base nitrogenada purina, né? Por uma troca aí por uma purina, né? Essa se dá como transição. E quando você tem a purina aí trocando pela pirimidina, essa tem o nome de transversão, né? Falando agora a nível proteico, falando dessa substituição aí a nível proteico, você tem classificações, né? Digamos assim, você tem a mutação silenciosa, você tem a mutação sem sentido, e você tem a mutação aí, tá? De sentido trocado. Vamos caracterizar cada uma delas. As mutações silenciosas é quando se troca, sabe-se que um códon do RNA mensageiro, né? Tem aí o seu anticódon, tá? E quando ocorre aí uma troca, né? Uma substituição, uma troca aí de uma base nitrogenada por outra base nitrogenada, mas esse anticódon que vai ser formado, a proteína não vai trocar a proteína, né? Aí você tem uma mutação silenciosa, porque trocou, mas o aminoácido, o resultado final, foi certo, tá? Quando você tem aí o sentido trocado, mutação de sentido trocado, aí sim você tem essa troca dessa base nitrogenada, tá bom? Por uma outra, tá? E aí sim, lá na frente a proteína vai ser diferente. Quando você tem uma mutação sem sentido, por exemplo, você tem a leitura da fita de DNA, né? Você tem aí que a mutação sem sentido, ela, ao ler essa fita, ao ler aí, por exemplo, uma fita de RNA mensageiro, né? Ao ler essa fita, ao invés de ler até o final, esse final ele muda. Ele muda para um meio, por exemplo, para um início, tá? E aí só lê até ali. E essa é a mutação sem sentido, tá? E quanto mais próximo do fim for lido, né, essa fita, menos danos irá causar, menos danos essa proteína lá na frente irá sofrer. Menos danosa ela será. Um exemplo aí de mutação a nível gênico, né? Podemos dar um exemplo de anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? É quando troca-se aí o aminoácido valina, o aminoácido ácido glutâmico por um aminoácido valina. E aí você tem aquela hemácia aí, aquele eritrócito em forma de foice, né? Aquela valina ali apolar, querendo fugir da corrente sanguínea da água, que é polar. Aí você tem, quero fugir, quero sair, mas fica ali, aí fica em forma de foice, tá? Então, agora falaremos das mutações cromossômicas. Bom, essas mutações cromossômicas geralmente se dão na meiose. Em fases da meiose, né, pode ocorrer essa mutação cromossômica a nível
cromossômico, tá? Bom, essas mutações cromossômicas são divididas em dois tipos: as mutações numéricas e as mutações estruturais. As numéricas, elas caracterizam-se por ocorrer, né? Por exemplo, uma trissomia, 3 cromossomos, uma monossomia, 1 cromossomo apenas, tá? Você tem essa divisão aí das numéricas, das numéricas você tem as divisões de euploidia, quando acomete o lote todo de cromossomos, não apenas uma parte dele, e a aneuploidia, quando acomete apenas uma parte desse lote de cromossomos, tá bom? Dentre aí as aneuploidias, que são mais comuns aí, porque na espécie humana, as euploidias, elas são incompatíveis com a vida, tá? Então, se uma criança aí já é natimorto, porque aí você descobre e ela é euploide, então é incompatível com a vida. Só que as aneuploidias, elas são compatíveis com a vida, tá? Então, vamos aí falar, por exemplo, das monossomias, um exemplo clássico. Síndrome de Turner, né? O que é a síndrome de Turner? Só acomete mulheres, claro, porque aí só há um X no final, não há mais nada, só um X, uma monossomia aí, tá? Desse cromossomo. Então, essas pessoas que têm síndrome de Turner são mulheres, elas são inférteis, têm desenvolvimento mau desenvolvimento das mamas, né? Elas têm implantação baixa dos cabelos, ela tem baixa estatura, ela tem aí uma espécie de pele, né? Entre aí os ombros e o pescoço. No pescoço ela tem aí essa pele, tá? Elas são inférteis, tem mau desenvolvimento aí sexual, tá? E é isso. Elas não têm menstruação. Então, essa é uma característica de monossomia. E trissomia tem uma gama aí de trissomias. Você tem a Down, Patal, Edwards, você tem a Klinefelter, a do supermacho, a da superfêmea, tá? Vou falar de cada um. Calma, calminha. Esse vídeo eu já vi que vai ficar enorme, mas vai dar certo. A síndrome de Down, trissomia no cromossomo 21, tá? Os indivíduos com esse tipo de trissomia, eles têm, por exemplo, a presença da linha simiesca, tá? Eles têm implantação baixa das orelhas, baixa estatura, mãos pequenas, tá? Um retardo mental. Eles têm aí rosto achatado, tá? Eles não são inférteis, tá, gente? Eles reproduzem-se. Klinefelter. Essa síndrome é caracterizada por só acomete homens, né? Tá? Tem aí cromossomo X no final, né? X, X, Y. 2X e um Y, tá? Trissomia aí. Então, você tem que esses indivíduos, eles têm características femininas, tá? Eles têm quadris largos, eles têm alta estatura, tá? Eles são inférteis, têm órgãos sexuais reduzidos, tá? Eles têm várias características femininas, eles têm barba mal desenvolvida, aí. Eles têm, às vezes, formação de mamas também, tá? Eles têm alta estatura, órgãos longos, membros alargados, né? E é isso aí, galera. Quadris largos, bebês são inférteis, tá? São inférteis. E falando agora da trissomia do cromossomo 18. A trissomia do cromossomo 18 é chamada de síndrome de Edwards. Bom, quem tem síndrome de Edwards
tem cabeça pequena, né? Anormal, cabeça aí pequena, anormal. Tem geralmente distúrbios na fala, tá? Eles têm fenda labial. Eles têm aí, por exemplo, problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas renais, tá? Problemas na respiração, tá? A síndrome de Patau é muito letal, tá? A síndrome de Patau é a trissomia no cromossomo 13. E essa trissomia se caracteriza pelo quê, galerinha? As pessoas que têm essa trissomia, ela tem um forte retardo mental. São poucos anos de vida que esses indivíduos têm. Tem fenda labial e palatina, tá? Essas pessoas caracterizam-se por ter má formação nas mãos, tá? Má formação nos membros aí. Essas pessoas caracterizam-se por ter um forte acometimento no sistema nervoso, tá? E aí vai ter um retardo mental gravíssimo, tá, galerinha? Tem algumas vezes, caracterizam-se por ter má formação nos olhos ou até a ausência deles, tá? E falei de Down, Klinefelter, Turner, Patau, Edwards, super machos e super fêmeas. As super fêmeas têm trissomia no cromossomo X. XXY. Isso aí é Klinefelter, tá, gente? XXX. As super fêmeas, elas geralmente não são inférteis, não. Elas não são inférteis, não. Elas têm, tá? Menopausa acelerada, elas têm muitos hormônios. Os hormônios estão acima das outras pessoas, tá? Geralmente tem distúrbios na fala, mas elas têm alta estatura. Elas são mulheres comuns. Não são inférteis, são férteis, tá? Elas têm inteligência reduzida, tá? Mas são férteis essas mulheres, tá? E os supermachos? Os supermachos, eles têm cromossomo X, Y, Y. Você pensa que eles são super musculosos? Não. Eles são altos, têm membros alongados, tá? Eles têm dentes grandes, dedos grandes. Não são inférteis. Tem também esse problema aí da inteligência, tá? A inteligência é um retardo. Eles têm dificuldade, assim, de tomar decisões, tá? Não são inférteis, tá? Eles podem possuir distúrbios na fala, tá, gente? E geralmente associou-se essa síndrome a caras agressivos, tá? Geralmente essa síndrome era associada a pessoas agressivas, só que com estudos, pesquisas, descobriu-se que não, tá? Essas pessoas apenas elas agem assim por impulso, tá? Elas têm dificuldade de tomar decisões, tá? Tem inteligência reduzida também. E já falamos das estruturais. Agora vamos falar, já falamos das numéricas, agora vamos falar das estruturais. A síndrome estrutural no cromossomo, tá? Ela pode ocorrer por deleção, inversão e minha colinha aqui, gente. Enquanto isso, eu falo pra vocês, tá? Do inversão, deleção, tá? E duplicação de cromossomos também, né? O estrutural ocorre na estrutura mesmo do cromossomo, tá? Lembrando que a parte de cima do cromossomo, tá? O cromossomo tem um braço curto, que é caracterizado, né? É dado aí o símbolo de P. E os braços longos dos cromossomos têm o símbolo de Q, tá? Então, vamos falar aí de exemplos de, por exemplo, você também tem a translocação aí. São 4 classificações, né? A deleção, a duplicação, a inversão, tá? E a translocação. Vamos falar, inclusive, da robertsoniana aí, tá?
Bom, a deleção é caracterizada por deletar, tá? Uma síndrome que tem essa característica é a síndrome de Cri-du-Chat. Essa síndrome é apelidada de síndrome do miado do gato, tá? Essa síndrome acontece no cromossomo, acontece por conta de uma deleção no braço curto do cromossomo 5, tá? As pessoas que têm esse tipo de síndrome, assim, a curiosidade é que quando detectaram essa síndrome, os bebês que tinham essa síndrome nasciam com um choro muito agudo e é por isso que apelidou-se de síndrome do miado do gato, tá? E aí, galerinha, essas pessoas que têm síndrome do miado do gato, elas podem apresentar distúrbios na fala, retardos mentais, tá? E vamos falar agora de inversão, tá? Dos cromossomos. A inversão ocorre quando uma parte do cromossomo é invertida, sabe? O cromossomo tá aqui. É como se eu pegasse essa parte aqui da minha falange, tá? Minha falange aqui, meu ossinho, tá? E aí, falange distal aqui. Não, vamos falar da medial. E aí, eu, invertesse, tá? É como se fosse assim no cromossomo. E falaremos aí de duplicação. Há uma síndrome também que ocorre por duplicação no cromossomo. Deixa eu olhar minha pesca aqui, galerinha, porque eu preciso olhar minha pesca, sabe? É a síndrome de Potocki-Lupski. É uma duplicação no cromossomo, no braço curto do cromossomo 17. Indivíduos que têm esse tipo de síndrome, tá? Tem um rosto triangular, tem uma testa larga, tá? Tem um sorriso assimétrico, distúrbio na linguagem, tá? Por exemplo, anomalias estruturais cardiovasculares, tá? E agora falaremos da famosa translocação. É quando ocorre uma translocação entre um pedaço de cromossomo e vai para o outro pedaço, para um cromossomo que não tem nada a ver com o cromossomo do cromossomo que foi tirado aí à parte. Ocorre aí, por exemplo, 5% de casos de síndrome de Down ocorre por translocação robertsoniana, tá? Onde o cromossomo 14, um pedaço do cromossomo 14 transloca-se para o cromossomo 21, tá? E aí ocorre a síndrome de Down. Claro, em retardo, por exemplo, o retardo mental, ele é bem mais leve do que a trissomia no 21, tá? E é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado aí, né? Passei um pouquinho aí. Então, busquem, estudem, porque vocês podem. Beijos. Tchau.